quiser. Tá bom. Tá, fica tranquilo, gosto dos dois jeitos. Não, tá bom. Salve, salve! Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo no Tatu Conecta. E hoje eu tenho um convidado, eu estou recebendo um convidado que é um amigão de muitos anos. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Não é porque ele é meu amigo que o papo é muito bom, é porque tem bastante conteúdo, a gente tem bastante histórias, né? E a gente vai correr por aí. Mas antes de começar tudo isso, eu vou pedir para o Rodrigo puxar a vinhetinha e a gente entra com tudo depois. Vamos lá, Rodrigo. É isso aí. Fabinho, é um prazer receber você, é um prazer te rever, porque fazia tempo que a gente não se via. Verdade. Né? O Fabinho é um grande amigo, eu vou dar aqui o spoiler para ele falar. Né? O Fabinho, a gente tem amizade desde a época da Johnson, que a gente começou lá no nosso começo, e daí para frente ele trilhou e trilha um caminho profissional maravilhoso. Ele trabalhou em várias multinacionais, como até no material de divulgação a gente falou sobre isso, né? E ele vai falar um pouquinho sobre isso também. É professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que eu tenho um carinho especial porque foi lá que eu estudei, né? Ele é presidente e fundador da Horizon Consulting, que é uma empresa que hoje e faz tempo trabalha com inovação, enfim. E de um bom tempo para cá, ele tem, eu não sei quanto tempo, mas ele tem um programa no YouTube que chama Palavra SA. E é um programa que eu estou sempre assistindo e acho muito bacana a forma que ele lida e que ele se aprofunda de uma forma bem tranquila sobre a palavra, sobre a Bíblia. Então a gente vai ter aqui muito, até a gente estava falando agora há pouco que assunto tem para mais de metro aqui, vai ter muito tempo, a gente vai ter que controlar e tudo. Mas então, para começar, eu quero te dar boas-vindas, obrigado mais uma vez, Fabinho, e fala um pouquinho de você, começa a falar um pouquinho da tua trajetória profissional, enfim, e aí a gente vai para frente. Obrigado, PC, boa noite a todos, uma alegria estar aqui, não só por revê-lo, né, uma amizade que nós temos, já estava fazendo as contas agora no carro, são 40 anos de amizade, PC. A gente trabalha quando começou a nossa carreira lá, né, e a gente, de uma certa maneira, a gente nunca perdeu o contato, tá certo? E isso que é legal, tá certo? Porque todas as empresas que eu trabalhei, eu trago, né, carrego algumas amizades que você vê que são verdadeiras, não eram amizades de ocasião. E você é o caso, né? Então, muito obrigado pelo convite. Tá aqui, então, não só revê-lo, tá aqui para, né, falar com o pessoal do Tatu Conecta, o Tatuapé, que é um bairro muito querido. Meu irmão mora aqui, né? Eu nasci na Moca, tô aqui do lado, então tô em casa, tá certo? E falar de um tema que eu tenho me dedicado bastante, né, nos últimos 5 anos, que é a Bíblia, né? Mas antes de falar disso, deixa eu só falar um pouco do meu histórico, né? Então, nós nos conhecemos na Johnson, né? Começamos nossa carreira na área de vendas, depois, né, a gente foi indo para outras áreas, eu fui para marketing, aí eu saí da indústria, né? Foram quase 10 anos de Johnson, aí eu fui para o grupo Pão de Açúcar, Casino. Eu trabalhei no varejo, né, fazendo todo o desenvolvimento de marcas próprias e tal. Aquela marca, você vai no Pão de Açúcar, tem até hoje aquela marca Qualitá, eu que lancei. Que legal. E foram também 9 anos de Pão de Açúcar. Aí eu saí do varejo, fui para Telecom, na área de serviços, né, na Telefônica, Vivo, antes da Vivo. Eu trabalhei no projeto da Vivo também. E foi numa época que a Telebrás tinha acabado de ser privatizada, e o sistema Telebrás, né? E eu fui para lá como uma pessoa de marketing, né? Para cuidar do marketing da empresa. E depois eu fui para o mercado financeiro, trabalhei no banco no ABN Anro Real, que era o Banco Real,
Aí fiquei lá mais um tempão, aí o Santander comprou o Real e fiquei mais um tempão também. E desde 2012 que eu tenho a Horizon, ou Horizon, depende de onde você vai, né, que fala, que é uma empresa de implementação de inovação em negócios. Então a gente atende grandes empresas, grandes multinacionais, que têm um grau de complexidade muito grande, e eles nos chamam para ajudar a melhorar a experiência do cliente e, claro, o resultado dos negócios também. Então é isso que eu tenho feito ao longo do tempo, agora desde 2012. Também tem a parte acadêmica, né? Sou professor dos cursos de marketing, inovação, branding, né? Na SPM, e também palestrante de inovação, neurociência, em marketing, né? Vários assuntos. E aí, quando foi a pandemia, foi 2020, tá certo? Eu comecei a me dedicar a algo que eu sempre fiz, mas eu nunca fiz muito a sério, que era a leitura da Bíblia, tá? Porque eu sempre gostei de religião, né? Sempre gostei. E desde criança eu ia à missa, tá? Mas aí depois de um tempo eu não via mais sentido naquilo, abandonei tudo. E um pouco antes de 2020, eu estava assim, numa situação meio que eu falava, né? Eu vivia um período muito secular da minha vida, né? Ou seja, é aquele dia a dia, aquele batidão das coisas, né? Reunião, trabalho, que não sei o que, mas fala, cara, ok, isso é importante, faz parte, né? Todos nós estamos aí no mercado, mas aquilo não é possível ser só isso. E aí eu comecei a retomar. Aí, em 2020, quando nós estávamos todos nós presos, né? Eu comecei, então, a estudar, estava conversando com um amigo meu, e falava, tem um grupo de estudo da Bíblia, não sei o que, você não quer participar? Eu falei, eu quero. E aí eu comecei a entrar nesse grupo, né, de estudos, e a gente começou a aprofundar, a ler e tal, né, eram conversas bem interessantes. O grupo hoje não tem mais, né, por vários motivos, ele se dissolveu, viagem, não foi morar fora do Brasil, não sei o que, acabou o grupo. E eu continuei estudando com esse meu amigo por um período, e depois eu continuei estudando sozinho e tal, e foi está sendo, lógico, né? Porque isso estou falando aí de 5 anos, né? Que eu tenho estudado diariamente a Bíblia, diariamente, em determinados períodos, né? Alguns períodos mais, outros menos. E aí eu resolvi criar o canal que chama Palavra SA, né? Eu estou dando mais foco aí para essa questão da Bíblia, que é o nosso tema de hoje, né? Que é um canal que tem como objetivo democratizar os textos sagrados, né? Então, toda quarta-feira, amanhã também, tem um novo episódio, que já está gravado. Toda quarta-feira, às 8 horas, eu trago um vídeo novo falando sobre os temas bíblicos, algumas reflexões, enfim. Então, assistam, se vocês puderem, no YouTube, Palavra SA. São quase 90 vídeos já. Então, são vídeos curtos, tá? 30, 40, 45 minutos no máximo, porque eu também entendo que hoje em dia as pessoas não têm muito tempo, né? Então eu procuro trazer de uma forma resumida e simplificada alguns temas que são muito, muito legais, né? Então os primeiros, vamos dizer assim, 60 vídeos foram vídeos que eu me dediquei mais a explicar um pouco, contar um pouco não só das passagens, mas a história de alguns livros, de alguns personagens. Então, quem foi Maomé, quem foi Moisés, quem foi José do Egito, quem foi Paulo, sabe, os apóstolos. Então, eu explico um pouco. São vídeos para quem, cara, assim, tem uma noção, tá, mas nunca viu, né? Esses, por volta de 60 e poucos vídeos. Depois, a hora que eu vi, falei, puxa, eu já abordei os principais temas, ainda tem, tal, mas, cara, se você quer ter uma noção sobre o que tem na Bíblia, com esses vídeos você assiste, você vai ter um conhecimento legal. Claro que o ideal é você ir pesquisar, ler, aprofundar, é o que eu sempre falo, né? No final dos vídeos, eu sempre coloco uma vinheta que diz assim: o que você acabou de assistir é um resumo e está repleto de simplificações. Mas a visão geral é essa mesmo. Agora, se você quiser saber de fato como aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.
né? E aí depois a partir de então, do vídeo 60, eu comecei a trazer conteúdos mais de reflexão, né? Então são conteúdos que trazem que eu acho que o objetivo é esse mesmo, não é só conhecer quem foram os personagens, as principais histórias, mas ajudar as pessoas a fazer uma reflexão para entenderem que existem coisas além do nosso dia a dia, que são coisas muito legais. Mas enfim, se vocês puderem depois ver lá, Palavra SA, eu fico feliz que você está assistindo, vocês terão uma visão legal sobre os textos bíblicos. Mas enfim, esse é um resumão aí do que eu tenho feito. Legal. Eu vou, de vez em quando, a gente dá umas paradinhas aqui para replicar aqui, repercutir legal. as pessoas, né? Aqui o Mariano Molina está dando boa noite, obrigado, boa noite, Mariano. Uma pessoa que você conheceu aqui, apareceu aqui, eu vou te falar o nome, Aliatar Mateus. Mateus, opa! Estamos aqui para mais um encontro de mestres. Ô, Mateus, um abração para você, cara. Mateus, sabe que eu durante muito tempo eu tive um programa de rádio lá em Paraisópolis. Paraisópolis, eu lembro. Paraisópolis, eu ia lá, foram quase 3 anos. Aí veio a pandemia, eu tive que parar porque não dava para ir mais, eles não tinham remoto ainda, e o Mateus era um ouvinte assíduo. Mateus, um abração, cara. Que legal que você está aí agora me acompanhando aqui também, viu? Muito bacana saber que você está aí. Abração, Mateus, abração. Ele até fez um comentário aqui, Mateus, entrei na Johnson & Johnson também em janeiro de 1983. Conheço e sigo essa dupla de grandes profissionais. E seres humanos maravilhosos, há muitos anos. Que alegria. Obrigado, Mateus. Obrigado pela audiência. O Mateus é um querido mesmo. É verdade. Você lembra dele, né? Lembro pra caramba. Lógico. Gente boníssima. Eu lembro até, tem uma frase do Mateus que ele fazia assim, eu ia fazer lançamento de produto, eu fazia uns eventos e a Johnson tinha lá uns prazos, né? De compra. De compra, sim. 7 dias. Sim. Normal. E era tudo resolvido de última hora e às vezes não tinha para 7 dias. Eu chegava lá e falava com ele, ia chorar para o Mateus, para a equipe de compras dele, né? Sim, e ele virava assim para mim, vira e mexe, você vai lembrar, Mateus, eu não esqueço disso. Eu falava, Paulinho, aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Aí tinha o Vladimir, lógico, que era o comprador. Claro, o Vladimir, dá uma atenção pro Paulinho, e aí a coisa ia embora. O Mateus sempre foi um querido. Pessoal, gente boa, viu? Pessoal, muito gente boa. Que legal. Época muito legal, né? A Márcia Ungri, minha irmã. Márcia, beijão, obrigado da audiência, de estar aqui com a gente. E quem estiver assistindo e que não deu um oi, se der um oi, aparece o nome aqui, a gente pode falar. Boa. A gente tem umas passagens interessantes aí da Johnson, né? Eu lembro da época que a gente almoçava no Valadares, na Lapa. Lembra disso? Pô. Lógico, mesmo. É engraçado que faz tanto tempo que parece que é outra vida. Mas eu lembro muito, nossa, muita risada. Muito trabalho e muita risada. Muita risada, é verdade. E, bom, então assim, a gente vai agora... Nós vamos falar o assunto, como a gente falou assim, a ideia é Bíblia, né? Mas de vez em quando a gente vai lembrando umas historinhas. Lógico. A gente entra com uma historinha que não tem nada a ver com a Bíblia, mas a gente volta para o assunto. Exatamente. Né? Por exemplo, eu estava falando aqui para eles, eu não vou parecer, não esqueço, que ele está ficando velho e esquece. Eu estava contando uma história para o Fabinho agora, que ele sabia metade, mas não sabia tudo, né? Sim. Que era o caso da sua esposa. O Fabinho, a esposa dele, trabalhava na Nivea. Né, era gerente de produto na Nivea e eu já tinha saído da Johnson, já estava com a minha agência e eu atendia a esposa do Fabinho e na linha de produto dela. E um dia num papo de café ali, assim, fora do trabalho ali, né, esquentamento, ela estava falando do marido dela. Aí ela pegou e falou assim, não, porque o meu marido, ele trabalha no Grupo Pão de Açúcar, trabalha com a Bíblia Denise, mas ele está ficando obcecado por ginástica, por corrida, ele até estourou o pé, ele tá ficando, né, obcecado. Aí eu falei, pô, eu acho que isso é um problema do Pão de Açúcar, porque eu tenho um amigo que ficou piradão assim também, que ele corre pra caramba, ele tá sempre não sei o quê. Eu falei pra ela assim, fala pro seu marido se ele conhece o Fábio Pando. Ela falou, pô, o Fábio Pando é o meu marido. Era a mesma pessoa, eu não sabia dessa história. Conta pra ela. Então, mas é verdade, cara, eu já corria antes de entrar no Pão de Açúcar, lá ficou sério, porque tinha técnico, tinha nutricionista, tinha
todo o apoio, academia, tudo. E aí eu comecei a correr e ficou sério. Eu fiz 8 maratonas, corri 13 São Silvestres, várias provinhas. Aí você vai se arrebentando, né? Aí vai ter que operar o tendão, operar outro, aí o joelho, aí, enfim. Mas eu ainda corro. Menos, mas corro. Legal. Então, Fabinho, eu falei até aqui numa prévia, né, que Sim. dentre os seus programas, teve um programa que me chamou bastante atenção, que você focou na forma de leitura da Sim. Bíblia, e que eu acho que muitas pessoas têm essa dificuldade, eu tenho, né, que você vai começar a ler a Bíblia, você não sabe por onde começar direito. Sim. Uns falam, começa por João, outro começa por não sei aonde, e você fica em dúvida, né? E também tem a questão de como você lê, né? Enfim, então, eu vou começar te perguntando isso. Se você for aconselhar alguém que vai começar a ler a Bíblia, qual é o caminho que você recomendaria, como é mais fácil? Bom, é assim, primeiro deixa eu fazer um disclaimer sobre o canal. O Palavra SA, eu não tenho nenhum objetivo, nenhuma intenção de converter ninguém a qualquer religião. Então esse é o primeiro aspecto. Por quê? Porque eu sou um liberal, eu entendo que isso é uma decisão individual, ninguém deveria ficar insistindo para você seguir esta ou aquela religião. Então, isso é uma decisão individual. Então, eu não tenho nenhuma intenção. Segundo, que eu não tenho competência para isso. Eu não sou padre, eu não sou pastor, eu não fiz teologia. Então, mesmo que eu quisesse, eu não teria competência técnica para converter ninguém a nada. Muito bom. Terceiro, o Palavra SA, o nome dele vem de onde? Primeiro, a palavra. Nessas conversas, nessas discussões, nesse grupo, esse meu amigo, né, ele sempre falava assim, a gente estava discutindo uma questão, eu falava assim, pô, ele teve toda a paciência de pegar na minha mão, de me ajudar a estudar e tal. E eu falava, pô, mas e essa história aqui? Aí ele falava assim, mas de onde você ouviu isso? Eu falava, eu ouvi um dia, sei lá, teve um padre que falou, teve um vídeo que eu vi. Ele falava assim, vamos fazer o seguinte, na dúvida, vá à palavra. O que é vá à palavra? Cara, não fica com um intermediário, eu não estou descredibilizando nenhum intermediário aqui, eu estou falando o seguinte, quando você tem alguma dúvida, uma questão, cara, vá à palavra, vá na Bíblia e leia lá o que você ouviu, para ver se é mesmo ou não. Então eu fiquei com aquilo, vá à palavra, né? Então eu coloquei palavra, SA, por que SA? Porque meu objetivo é democratizar os textos sagrados. Então, assim, SA, qualquer um pode assistir. Então, assim, você, não importa a sua religião, você pode ser católico, você pode ser presbiteriano, você pode ser judeu, você pode ser, sei lá, qualquer religião, você pode ser do candomblé, você pode ser qualquer um, até ateu. Eu sou ateu. Você é bem-vindo. Por quê? Porque eu não tenho uma questão no canal doutrinária. Até porque, assim, eu não sou nenhum religioso. Então, eu trago lá questões para a gente pensar. Então, um ateu que não acredita em Deus, não acredita, pode ouvir? Pode. Porque são reflexões. Então, claro que ele vai ter uma leitura, assim, muito mais, vamos dizer assim, científica do negócio, como curiosidade. Então, assim, um ateu pode assistir alguma coisa do canal. Você, assim, não precisa acreditar em algo. Evidentemente, como eu sou católico, apostólico, romano, eu tenho mais intimidade em falar das questões do Novo Testamento, de Cristo, do que do Velho Testamento. Muito embora no Antigo Testamento também estudei tudo, tá certo? Então, essa é a primeira situação. Qualquer um pode participar e ver os vídeos do canal. Qualquer pessoa. Evidentemente que, como o meu objetivo é democratizar, né, os textos sagrados, a abordagem é mais simples, a abordagem é mais lúdica, é mais fácil. Eu sempre, inclusive, trouxe aqui, a Bíblia. Não é só essa que eu uso, tá, pessoal? Mas essa daqui é o que eu recomendo, chamar a mensagem. Se você nunca leu a Bíblia, tem interesse em ler, eu vou na loja, vou comprar uma Bíblia. Bom, você vai chegar lá, o cara vai assim, mas qual que o senhor quer? Tem várias.
tem NVI, tem Almeida, tem do King James, tem várias. E todas são legais, todas têm o seu propósito. Essa daqui é a mensagem, eu não estou fazendo pub ainda, não estou ganhando nada por isso, ela é uma Bíblia mais para leigos. Então você lê de boa. Ela é como se ela tivesse escrita hoje, assim, para a nossa linguagem de hoje. Então você lê de boa, como você lê um romance. Então ela não é escrita na segunda pessoa do plural, sabe? Vós que entreis, a gente não usa essa linguagem. Então ela é escrita numa linguagem coloquial. Então eu tenho certeza, qualquer pessoa tem condição de ler a Bíblia pegando esse daqui. Claro que se você quiser aprofundar alguma coisa, como eu faço, claro, se quiser ver, aí você vai para outros livros de apoio. Mas essa daqui, de boa, super de boa. Então eu queria deixar claro, primeiro, que parece que eu estou aqui, assim, eu criei esse canal para converter pessoas. Não, você não precisa se converter a nada. É só assim, são textos muito legais, muito interessantes, textos que trazem a gente uma reflexão maior do que o nosso dia a dia, para você usar na tua vida. E tem muita coisa legal, de verdade, que eu trato lá, né? Então, toda semana, durante a semana, eu vou pensando o que eu vou falar, não sei o quê, aí eu vou trabalhando o texto, eu vou estudando, no sábado eu termino tudo, gravo, subo e toda quarta vai pro ar. Antigamente, no ano passado, eu comecei esse canal dia 1º de maio de 2024. Era toda segunda e quarta. Né? Por quê? Porque eu queria acelerar esses conteúdos, mais conteúdos descritivos da Bíblia. Então tinha muita coisa que falar, então eu resolvi acelerar. Esse ano, eu falei, agora uma vez por semana, porque são textos que requerem um refinamento maior. Tá certo? Então, de novo, sintam-se à vontade, entre a palavra SA, eu acho que vocês vão gostar. Então, vai lá. Então, a sua pergunta qual era? Que era assim, como Agora, começar? Como começar? Então, cara, por exemplo, eu, como assim, começar? cada um tem o seu jeito, né? Eu, quando vou ler a Bíblia, eu faço uma oração antes de começar a Bíblia. Boa. Eu faço uma oração antes. Boa. Né? Boa. Só que quando você chega e abre, aí vem aquela coisa, eu quero ler a Bíblia inteira. Vou começar por onde e como que, Sim. né? Isso é o primeiro ponto. Como começar? Como começar? Eu acho que não tem um modelo para isso. Porém, o que você recomendaria? Depende do seu objetivo. Cada um tem um objetivo. E veja só, eu não criei esse canal para ensinar como ler a Bíblia. Cada um tem primeiro o seu momento, o seu jeito, né? O que mais gosta. Você é livre, tá certo? Então, o que eu vou falar aqui refere-se à minha experiência. Então, você tem que começar, não tem que começar com nada. Você vê o que você quer, depende do que você quer para ver. Então, tem gente que lê desde o começo até o fim, tem gente que lê um pedaço, tem gente que, ouvi falar e deixa eu olhar lá, tal, não sei o quê. Eu vou falar dos livros que eu mais gosto, tá certo? Por exemplo, eu gosto muito de Gênesis. Por quê? Porque você, ao ler Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, dentro no Antigo Testamento, é o primeiro livro da Bíblia e primeiro livro do Pentateuco. Pentateuco, né? Dentro dos textos judaicos, que é formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros do judaísmo. E o primeiro livro é Gênesis. Por que eu gosto? Porque no livro de Gênesis, Paulinho, você vê a história sendo contada daquilo que a gente... Sabe quando você era criança, assistia a Sessão da Tarde, aparecia um filme de Noé, aí aparece um filme da Torre de Babel, sabe essas coisas? O cinema usou muito Gênesis. Então você começa a ler e fala, olha só, eu lembro disso daqui. Eu lembro de Noé, da Arca. Sim, essa história geralmente você não lembra os detalhes, porque você nunca leu. Aí você vai ler, e aí você começa a ver e fala, olha que legal. Então, grande parte das histórias que nós já ouvimos ou assistimos em cinema, em TV, não sei o quê, tá lá no Gênesis. Então, quando você lê, você começa a se lembrar e fala, olha só, aqui que está acontecendo. Aí vem Adão e Eva, a expulsão do paraíso, sabe, a criação do mundo, evidentemente, né? São histórias muito legais, que você começa a recuperar uma
lembrança de um período que você não lia a Bíblia, mas de uma certa maneira, esses temas acabam. A gente é impactado, né? Porque você vê alguma coisa. Então, o livro do Gênesis é um livro para você, assim, olha, que legal, eu lembro dessas histórias aqui. Então, eu gosto muito do Gênesis, né? E aí tem para mim, se a pessoa chegar para mim e falar assim, tá bom, tem vários livros que eu gosto, tá? Vários. Né? A história de Jó, que é muito legal. Mas para mim tem uma parte na Bíblia que você fala assim, escolhe um para eu ler. Que esse tem que ser, eu só vou ler esse. Qual que você escolheria? E falo, Carta de Paulo aos Romanos. Para mim eu acho que é difícil comparar um livro Gênesis com Carta de Paulo, sabe? É difícil. Mas a Carta de Paulo aos Romanos é para mim uma coisa que eu me senti emocionado quando eu li. Porque todos esses livros estão, né? Eu estou falando de Gênesis, né? Você vai lendo a história e tal, você vai, Ever, lembro disso, não sei o quê. Quando chega na Carta de Paulo aos Romanos, está lá no fim, já Novo Testamento, já mais para o fim da Bíblia, cara, você começa a ver, você fala, isso não é um texto que um ser humano escreveu. Você vê claramente que tem uma inspiração do Espírito Santo ali, orientando Paulo de Tarso, né? Sim. Que foi um assassino de cristãos. Que era Saulo antes, né? Era Saulo, Na verdade, não se sabe se era Saulo, e quando ele apareceu, quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, mudou o nome, ou não, era Saulo e depois de uma tradução virou Paulo, mas isso pouco importa. Sim. Isso pouco importa, né? Mas ele, Saulo, ou no hebraico, Shaul, né? E aí você vê, o cara que era o Paulo era um talibã, pensa um cara que, ele era, claro, judeu, de uma cultura absurda, ele era cidadão romano, falava várias línguas, um cara que estudou com os melhores, né? Ele estudou com um cara que chamava Gamaliel. Né? Gamaliel era um rabino. Então você pensa assim, né? Fazer uma analogia. Pensa que você está no clube e você vê um garotinho jogando muito bem futebol. Fala, pô, esse moleque joga bem, não sei o quê. Aí quando acaba o jogo, você vai falar com ele, escuta, eu vi que você joga bem. É que eu tô tendo aula com um cara que é bom. Você tá tendo aula com quem? Aí ele fala, Cristiano Ronaldo, sabe? Ronaldinho Gaúcho, Messi. Cara, então, Gamaliel era esse cara. Ele que foi orientador de Paulo, né? Aí Paulo, ele estava indo, ele tinha a autorização do Sinédrio. Sinédrio era um conjunto de judeus religiosos, né, chamados fariseus, que eles estavam incomodados com esse negócio de Cristo e falando, e as pessoas, aí Cristo chegava e falava, eu sou Deus, eu não sei o que, os caras falavam, você está maluco? Como assim? E esse povo estava atrapalhando a vida deles, e o Paulo era o cara que falou, não, pode deixar que eu vou atrás desse povo. Ele ia atrás, catava esse povo, às vezes levava para ser assassinado, esse povo cristão, estou falando, levava para ser assassinado, levava para ser preso, para ser chicoteado, esse era Paulo, certo? E aí ele estava indo para Damasco, para catar esse povo. O Paulo, ele não conheceu Cristo, tá? Quando o Paulo se converteu, Cristo já tinha morrido, né? E aí Cristo aparece para ele e fala, Saulo... O que, uns 100 anos depois de Cristo? Não, menos. Eu não lembro, mas deve ser uns 30, 40 anos depois, né? Se tanto, por que me persegues? E aí ele ficou cego, ele viu uma luz muito grande na estrada, ficou cego, 3 dias cego, e aí depois, né, a pessoa que estava com ele teve orientação, falou, leva o Paulo lá na casa, tal pessoa, não sei o quê, levaram ele para lá e as escamas caíram dos olhos dele, começou a enxergar. Aí a Bíblia não diz o que aconteceu, ele ficou 3 anos fora, e depois quando ele volta pregando, ele se converteu totalmente e virou para mim o principal apóstolo de Cristo. O principal. Mas ele não conheceu Cristo. É verdade. Ele fala, claro que eu conheci, ele apareceu para mim e falou comigo, mas ele não conheceu em vida. Porque
a igreja católica cristã, né, católica cristã na época, só cresceu por causa dele. Ele que saiu, que foi falar de Cristo, que foi... E ele foi falar de Cristo, cara, em umas regiões muito barra pesadas. Então, assim, como a gente falou, né, é muita coisa para falar. Mas, então, assim, voltando à tua pergunta, por onde começa? Depende do objetivo. Os textos que eu mais gosto, como eu falei, Gênesis, porque é muito legal que você vê a história. Carta de Paulo aos Romanos é uma coisa... Eu já li mais de 10 vezes a Carta de Paulo aos Romanos, né? E aí, claro que tem uns maldosos, falam, pô, você leu e não entendeu ainda. Não entendi ainda. Eu vou ler mais um monte, porque você lê. Eu lembro da sensação que eu tive ao ler a carta de Paulo aos Romanos. Eu falava, cara, que é isso? É uma coisa impressionante. E sabe o que é legal? É que Paulo, como é um cara muito, muito culto, ele te convence não é pela religiosidade, é pela razão. Paulo, ele fala na carta dele com os romanos, ele apela à razão, e não à emoção, à religiosidade. Por que, então, Cristo? Por que seguir Cristo? Ele dá argumentos que você fala, cara, é difícil realmente você, né, falar que não é assim. Porque existe também para quem nunca leu a Bíblia, tem alguns pré-conceitos, né? Então, primeiro, eu não leio a Bíblia porque é difícil ler. Não é verdade. Com essa mensagem, você lê. Então, assim, não tem nenhuma dificuldade, nenhuma. Ah, mas tem um livro que é mais difícil. Tem Apocalipse, por exemplo, que é o último livro. Ele é um livro mais denso, um livro mais difícil, porque é muito simbólico. Você não vai começar a ler o Apocalipse. Porque você fica lendo coisas lá, fala, esse cara viajou muito, João, né? João que escreveu. Você fala, esse cara tomou alguma coisa que eu quero um pouco aí, será que não sobrou? Você não vai começar a ler Apocalipse, porque ele é um livro mais difícil, muito simbólico, tá certo? E aí, então, você vê Paulo falando com a razão. E tem outras cartas também, as cartas aos Coríntios, os Efésios, Gálatas, cada um tem, e são legais todas as cartas dele, mas a carta de Paulo aos Romanos é uma obra-prima, tanto é que toda a parte religiosa do cristianismo, não sei o que, está fundamentada em Paulo. Então, Paulo foi o cara... Bom, só para você ter uma ideia, ele discutiu, tinha uma questão lá, que os apóstolos, né, depois que Cristo morreu, eles saíram para pregar, que não sei o que, foram perseguidos, mortos, todos os apóstolos de Cristo, que é uma coisa que a gente não sabe, eles foram mortos de um jeito horroroso, menos João, que ele ficou exilado na ilha. Até fui lá na Grécia conhecer a ilha que ele escreveu o Apocalipse, eu conheço a ilha. Mas todos os apóstolos foram, né? Paulo foi guilhotinado, degolado com uma espada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque cataram ele, vai morrer de cruz também. Ele falou, não, eu quero ser de cabeça para baixo porque eu não quero morrer igual Cristo, porque eu não sou igual a ele, eu sou pior que ele, então me crucifica de cabeça para baixo. O outro foi, olha, assim, Paulo, antes de ser morto, ele apanhou que você não faz ideia. Então, todos os apóstolos sofreram muito, muito, todos eles, e todos morreram de um jeito medonho, tá certo? Mas, é interessante porque você vê, todos eles, quando eram perseguidos, quando apanhavam, não sei o quê, eles estavam felizes. Por quê? Porque falaram, cara, eu estou sofrendo isso por causa de Cristo. Paulo escreveu essas cartas, uma delas na prisão, dentro da prisão. Ou seja, o cara detonado, o cara muito ruim, não sei o quê, e você vê o que ele escreve, cara, e ele vê cada cidade que ele vai. Então, assim, tem a carta de Paulo aos Romanos que eu estou falando agora, e tem Coríntios. Coríntios, o que era? Era uma cidade. Você pensa numa cidade perdida. Coríntios, né? Só podia ser, né? Vai, Coríntios! Vai. O que era Coríntios? Coríntios era uma cidade portuária, mas assim, pensa numa bagunça, né? Então, aquele mundo pagão, mas assim, o negócio era triste. Tanto é que Paulo estava indo para um lugar e Jesus fala, claro, né? Orienta ele para ir para Coríntios. Aí ele fala,
deve ter falado, senhor, você tem razão, tem certeza, teu GPS não está quebrado, não? Porque lá não... É assim, você imagina um cara falando assim, agora você vai pregar na Cracolândia. Era isso aí. Não era de droga, mas era prostituição, era roubo, era... Mas o pessoal pensa num paganismo da pior qualidade. Esse era Coríntio. E ele, não, é lá que eu quero que você vá, porque lá eu tenho muita gente para ficar comigo. E aí ele vai para Coríntio, vai lá e prega, não sei o que e tal. Então tem essas histórias, aí você pensa, né? A gente acha, pô, Paulo, vai lá pregar, é fácil. Cara, não é. Pensa assim. E uma das coisas que a gente precisa ter atenção quando lê a Bíblia é entender o contexto da época, porque você não pode ler com o nosso contexto de hoje. Não dá. Se você fizer, dá um anacronismo gigantesco. Você tem que entender o que estava acontecendo na época. Então ele chega nessas cidades, pensa assim, uma cidade pagã, né? Roma, por exemplo. Roma era uma cidade gigantesca, era uma cidade de, sei lá, 1 milhão de habitantes. Era uma megalópole, um império romano. Era tudo que tinha de melhor, tudo que tinha de arte, de cultura, de literatura, de tudo, era lá, tá certo? Era, sei lá, era Nova York hoje, tá certo? Roma era isso. Aí chega um cara, do nada, e fala assim, ó, eu vim aqui para falar, né, não sei o quê, de uma pessoa que morreu na cruz e que ele era Deus. Então, assim, vamos tentar entender. Primeiro, o Império Romano era pagão. Então, assim, eles tinham Deus para tudo quanto é coisa. Deus da vitória, Deus não sei o quê, como os gregos, né? Deus do sol era Deus, o outro era... Então, assim, muitos deuses. Aí o cara chega e fala assim, então, esses deuses todos aí que você... não é nada. O bom mesmo é um Deus só. Os romanos olhavam para ele e falavam, pera lá, vamos ver se eu estou entendendo. Você quer que eu troque 40 deuses por um? Pô, quanto mais, melhor. Tá certo? Então, o Deus da guerra, Marte, né? Eu vou fazer alguma coisa para ele. O Deus do amor, o Deus do não sei do quê. Você quer que eu troque por um? Beleza, então esse Deus deve ser poderoso. Cadê ele? Não, ele é invisível. Como assim invisível, cara? Cadê? Não, você não vê. Então, qual que é o nome dele? Não, ele não tem nome. Ele não tem nome. Tem um vídeo no canal que eu falo quais são os nomes de Deus, né? Sim, mas escreve, não dá para escrever, não dá para falar. Mas por quê? Porque quando você nomeia um Deus, você tem controle sobre ele. Então, assim, eu sou o Fábio e você é o Paulo. Quando eu sou o Fábio, eu não sou um monte de coisa. Como é que você pode definir o que é Deus? Então, não dá para ter nome. Porque quando você define o nome, você tem controle sobre ele. Então, assim, não pode ter nome. Você coloca o nome, você coloca limite. Você coloca limite. Como é que tem um limite de Deus? Tá certo? Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, sarça é um arbusto. A história de Moisés também é muito legal. Mas ele está lá, ele está lá no deserto, né? Que ele fica lá 40 anos. Ele matou um egípcio. Assim, outra coisa, PC. Não tem um personagem bíblico que não fez lambança. Não tem um. Você lê, você fala, não é possível. O que é muito bom. Primeiro, porque a Bíblia não esconde as lambanças que aconteceram. Segundo, você pode pensar assim, esses caras eram muito fera, né? Moisés, Paulo, Rei Davi, Salomão. São pessoas que eu nunca serei. Aí você vai ler a história, mas assim, pior que a outra. O que nos dá, que a gente fica até otimista para fazer, cara, então assim, eu sou tão ruim quanto esse cara aí. Eu posso também fazer uma coisa, uma história, se Deus estiver comigo, porque, olha o que esses caras fizeram. Só fizeram coisas boas também. Mas Moisés, que é o cara que abriu o mar, ele matou um egípcio. Aí ele vazou do Egito, porque se eu ficar aqui, eu vou ser preso ou morto, porque ele era judeu. Entendeu? Ele foi adotado, né, da princesa egípcia, porque, é outra história, enfim. E aí tá lá na sarça ardente, fica 40 anos lá, cuidando de ovelha, de boa.
Aí ele vê um arbusto pegando fogo, só que o fogo não consumia a planta. Aí falou, o que é isso? Aí Deus começa a falar com ele. Aí falou, eu quero que você volte para o Egito, porque não sei o quê. Tarará, tarará. Não, mas não vou voltar para o Egito, cara, tá maluco. Vamos me pegar lá. Pode ir que eu tô ajudando, mas eu não vou. Vai. Bom, aí falou, tá bom, mas falo em nome de quem? Né? Quem que você é? Quem que o senhor é? Eu sou aquilo que eu desejarei ser. Ele não define quem ele é. Eu vou ser aquilo que eu quero ser. Vocês não vão definir quem eu sou. Deus não tem definição. Então Paulo começa a falar de umas coisas e mais. Então assim, você quer que eu acredite? Eu romano e eu grego, né? O grego também fala, esse cara tá falando, não tem nada a ver. Né? Grego, razão. Aí o Paulo fala assim, então, tem um cara, um homem, que ele é Deus encarnado. Pô, então esse cara fez muita coisa. E cadê ele? Não, ele morreu. Morreu como? Morreu crucificado. Os romanos falaram, você tá de sacanagem. Assim, Paulinho, o cara ser crucificado era o pior castigo do Império Romano. Tem vários, ser apedrejado, ter a cabeça cortada, assim, o mais, assim, reservado para criminoso, para bandido, assim, a coisa mais degradante de uma pessoa era ser crucificado. Aí o Romano falava para o Paulo, deixa eu entender, primeiro, um cara que é Deus, ele foi morto, crucificado, que é a pior coisa que pode acontecer para o cara mas você tá maluco. E o Paulo vai lá e converte, ele converteu assim, várias cidades, a igreja, graças a ele, a igreja tomou assim uma força, porque o cara era muito bom. Aí surge então uma discussão, logo na igreja primitiva, no começo, os apóstolos, quando, depois que Jesus morre, isso está no livro de Atos. Então assim, só para fazer eu falei dos 5 livros do Antigo Testamento, que é o Pentateuco. Então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eu brinco, e se você entende um pouco de Bíblia, vai falar que eu estou beirando a heresia, porque não existe isso, mas eu brinco que existe o Pentateuco do Novo Testamento. São 5 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas, e Atos dos Apóstolos. O que é o livro de Atos dos Apóstolos? Conta a história dos apóstolos depois que Jesus morreu. Tá bom, ele morreu, e daí? Aí ele conta, então Pedro fez isso, Tiago fez aquilo, Paulo, ele conta essas histórias. E numa dessas histórias estava rolando uma discussão, porque pensa, a religião era nova. Não tinha, assim, dogma, não tinha uma estrutura. Estavam lá se ajeitando, né? Então você tinha o lado judaico, que trazia todas as leis do Antigo Testamento, e quem não era judeu, que era chamado de gentios. Os gentios eram os não-judeus. E os caras estavam lá se reunindo. Então, alguns judeus legalistas falavam, não, você quer ser cristão? Então você tem que fazer algumas coisas. Mas esses judeus já eram convertidos cristãos. Já eram. Já eram convertidos. Como os apóstolos. Sim. Né? As pessoas não sei se se dão conta, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, todos eram judeus, tá certo? E esses judeus chamados legalistas falavam assim, não, gentio, você que não é judeu, para ser cristão, alguns, não todos, você tem que fazer circuncisão, você não pode comer isso, você não sei o quê, tarará. Né? Bom, e aí estava rolando essa história. Aí Paulo viu, e o que aconteceu? Pedro, primeiro papa da história, o apóstolo Pedro, ele era um cara que estava com os gentios, ele agia de um jeito, chegavam os judeus para ele já virava judeu. Então ele defendia a tese de que para o cara ser cristão ele tem que fazer as coisas que o judeu fazia. Por exemplo, circuncisão. Aí Paulo foi lá nessas cidades, pregou, não sei o quê, todo mundo andando, não sei o quê. Depois foi outro grupo de judeus para lá e bagunçou a cabeça deles, falando isso. Aí Paulo ficou doido, Paulo foi coisa. Pense num cara bom de discussão. Aí, como deu esse pau, o que eles fizeram? Os apóstolos marcaram um primeiro concílio de Jerusalém, que era para discutir essas coisas.
Falou, cara, você fala uma coisa, eu falo outra, o negócio tá confuso. Aí marcaram uma reunião. Foram lá, pois o Paulo discutiu com Pedro e foi e reverteu e falou, cara, não tem nada a ver. A mensagem de Cristo é para todos. Não é para só quem é judeu, não é para judeu, para gentil, para não sei o quê. Blá. Então você não pode chegar lá e falar para o cara, você tem que circuncisar, você tem que... Não. Cara, se você já é, ok. E se você quiser por uma questão cultural, ok. Mas não vem falar que para seguir a Cristo você precisa fazer isso. Não. E foi a tese que vingou. Então Paulo também. E veja, discutir com um cara que era assim, entre aspas, o braço direito de Cristo, que era Pedro, tanto é que foi o primeiro papo, né? Quando Cristo pergunta para os apóstolos, o que estão falando sobre mim? Ah, falam isso, isso, isso. Aí Jesus pergunta para os apóstolos, e quem vocês acham que eu sou? Aí fica aquele silêncio, Pedro falou. Pedro era mais impulsivo, né? Ele era um pescador, um cara mais de pavio curto, diferente de Lucas. Lucas era um médico, né? E aí Pedro falou, tu és o Cristo, né? Tu és Deus, não sei o quê. Aí Jesus falou, não estou sendo literal no texto, tá? Aí Jesus falou, pois tu és Pedro, que é a pedra, né? O nome dele era Simão, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então foi o primeiro papo, tá certo? Então Paulo era eu acho que ele devia ser advogado, na época não existia advogado, né? Mas ele era muito bom, porque ele era muito culto. Então o cara escreve umas cartas, as cartas de Paulo todas são maravilhosas, mas a carta de Paulo aos Romanos é impressionante. Então, tem várias histórias legais. Várias. Agora, em cima disso, né? Eu fico pensando aqui, que nem lá atrás você estava falando, pô, não vai começar a ler por Apocalipse, não dá. Né, Então, assim, cada trecho ou partes da Bíblia, ela tem um contexto que a partir do momento que você entende aquilo, fica mais fácil entender a Bíblia. Certo? Certo. Então, aí eu pergunto para você, a pessoa vai começar a ler. Você... Porque, por exemplo, o exemplo que você deu de Coríntios. Sim. Quando você pega a Bíblia, ela não explica que Coríntios era desse jeito. Ela dá uma... Porque o enfoque não é esse. Ela comenta. Mas para você entender o contexto, não seria... vamos dizer assim, não ajudaria você ler isso e ter alguma outra leitura para reforçar isso? É o Palavra S.A. É o Palavra S.A. Eu falo disso. Entendi. Então, assim, pro Corinthians, o que é Corinthians? Não é uma cidade, não, uma cidade zoada. O pessoal era da bagunça. O pessoal gostava, vida louca. Esse era Corinthians, entendeu? É diferente de outras cidades, né? Então, existe por isso que eu falo, você vai ler a Bíblia, o legal é conhecer o contexto. E não é só ler por ler. Então, tá bom, Paulo chegou nessa cidade, uma cidade zoada, bagunçada, que não sei o que, ele foi lá e... né? Então, eu procuro trazer no canal um pouco desse contexto. Falo, cara, deixa eu falar uma coisa para você. O cara, mas ó, a cidade era assim, aconteceu isso, Paulo era não sei o que, ele é amigo não sei o que. Porque a Bíblia, pessoal, ó, recomendo a mensagem, já falei, né? Ela é composta, ela não é um livro, ela é composta por 66 livros. Escritos, cada um no seu momento, cada um no seu período, por diversos autores. Porque a gente pensa que é um livro que alguém escreveu. Não. Né? Tem livro que você sabe quem escreveu, tem livro que fala. Eu acho que Atos, por exemplo, que eu comentei agora, tem uma indicação que acham que é Lucas, mas não tem certeza. Tudo bem, tem outros não. Então, o seu livro do Antigo Testamento, do Gênesis, Êxodo, foi Moisés. Tá certo? Então, tem livro que você sabe que tem livro que não. Bom, e esses, apesar de serem 66 livros, existe conexão entre eles. Não é que você lê assim, então eu vou ler um livro. Tá bom, acaba. Não tem nada a ver o próximo livro com o anterior. Não, tem. Se você lê o Pentateuco, então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É uma história só. A história do povo hebreu. É quase uma sequência. É muito legal de ler. Claro, como eu falei, tem livros que Gênesis eu gosto muito, né? Êxodo é um livro muito legal também. Aí você pega, por exemplo, Levítico, por exemplo, é um livro mais pesado, Números, mas não é pesado porque é difícil de entender. Não,
ele traz muito as regras, né? Os judeus têm mais de 600 regras para seguir. 600. E isso aqui depois Cristo chega e fala, cara, é impossível seguir isso. Ele em nenhum momento disse que a regra está errada, não. Não, tanto é que numa passagem, quando o Sinédrio, os fariseus falam, você chega aí falando que é Deus, que você está menosprezando as regras mosaicas, né, escritas por Moisés. Ele falou, não, eu não vim aqui para negar a lei. Ele fala, nenhum J, nenhuma vírgula vai ser mudada. A lei está aí e a lei é boa. A questão é que nenhum ser humano consegue seguir, cara. Nenhum. Né? Essa é a diferença. Inclusive tem carta, assim, eu não lembro qual, mas de Paulo, por exemplo, eu não sei se é aos Coríntios, não sei qual, que ele no final ele dá uma regra, ele coloca aí, assim, ele extensa de tudo que você precisa seguir se você quer entrar no céu. E você começa a olhar aquilo e fala, cara, é muito difícil. Isso daí, então, isso aí era... Porque o Antigo Testamento, ele tem não sei se posso chamar de regras, mas ele diz no aspecto social, no aspecto alimentar, religioso, tudo que precisa seguir, né? Que são os textos de Moisés. E aí, cara, Cristo, quando vem na Terra e começa a discutir com esses fariseus, porque também, assim, a Bíblia, as pessoas têm muito, vamos dizer assim, pré-conceito. Por exemplo, primeiro, a Bíblia é difícil de ler. Esse é um pré-conceito. Não é. Se eu vou ler, eu não vou entender. Vai entender, sim, de boa. Tá certo? Terceiro, o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, enérgico, ele arrebenta, prende, não sei o quê. E o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, que tudo perdoa, de boa. Então, assim, primeiro, o Deus do Antigo Testamento não é essa coisa aí irracível que todo mundo acha, não é, pelo contrário. E o Deus do Novo Testamento, ele não é se perdoa tudo, de boinha, não também. Cara, tem uma coisa assim que me chamou a atenção, várias, né? Você começa a ler o Novo Testamento, você vê Jesus, cara, dando voadora nos religiosos. Assim, argumento dando na cara. Não batendo, né? Mas assim, ele é implacável. Você fala assim, cara, não conhecia esse lado de Jesus. Isso é maravilhoso. Porque você fala, cara, Jesus é porreta. Entendeu? Porque a gente acha, sabe aquela história de, quando alguém te bater, dê outra face. Sabe? Você fala assim, pô, mas esse cara é muito frouxo. Você vai ver, não. Jesus era, né, um cara que, pô, era muito gentil assim, com criança, com os menos favorecidos. Então, prostitutas, gente que era abandonada à margem da sociedade, né? Por exemplo, os cobradores de impostos da época. Cobrador de imposto até hoje, né? Mas na época, era um cara. Quem que era o cobrador de impostos? Primeiro, o Império Romano que dominava a região. Então, era uma terra conquistada do Império Romano. O Império Romano, só para vocês terem uma ideia, o Império Romano, se fosse hoje, ele tinha poder. Ele era um império só que controlava. Imagina, Estados Unidos, Europa, China, Rússia e mais um continente à sua escolha. Era o War. Esse era o Império Romano. Ele mandava no mundo, né? No mundo, ele era assim, era muito poderoso, cara. Muito, muito poderoso. E aí, a gente o cara que estava lá, o Império Romano, então cobrava imposto dessas terras conquistadas. E o Império Romano era o seguinte, o que o Império Romano queria? Falei, cara, não causa confusão para mim. Paga teu imposto que eu vou te deixar em paz. Esse era o Império Romano. Se você fizesse isso, as regiões conquistadas, de boa, cara, você ia ficar na paz. Agora, faz alguma coisa fora disso para você ver o que acontecia. E o que acontecia com os judeus? As coisas que eles mais faziam era isso. Era assim, era confusão. E o problema de pagar imposto e mais.
O imperador romano, ele exigia que todo mundo o considerasse como Deus. O imperador romano. Isso acontecia, quando o imperador romano morria, existia uma regra, ele morreu, então ele é um Deus. O imperador romano, que eu não me lembro o nome agora, mas enfim, falou, não, eu quero ser Deus em vida. E aí então a regra mudou. O imperador romano é Deus, você tem que honrar ele como Deus. O que os judeus falavam? Mas nem pensar, cara, meu Deus é um só e eu não vou. Você pode me arrebentar que eu não vou. Então era confusão em cima de confusão. Numa região que para o Império Romano é assim, essa região, né, quando estava Jerusalém, Oriente Médio, assim, é uma coisa que, sei lá, sabe, os Estados Unidos, se tivesse conquistado toda a América, era uma região de um bairro da Bolívia, sabe? Só para você ter uma ideia o que era essa região. Era nada. Era uma região assim que o Império Romano nem olhava, cara. Tanto é que os legisladores, os governadores locais que vinham para a região, a gente estava mais encostado ao Império Romano. Ninguém queria vir para lá. Entendeu? Só que era uma região que, apesar de não ter essa importância nem econômica nem nada, cara, é um monte de gente bagunceira, gente piolenta, gente que fica contestando tudo, gente que não sei o quê. E o que o Império Romano fazia? O Império Romano não dava boi. Ele ia pro pau, ele arrebentava, ele era cruel. O Império Romano era cruel, cara, com essas regiões que, né? Então eles iam para lá, prendiam, arrebentavam. O cara era muito cruel. Aí o que acontece? Ele queria imposto, né? Dessas regiões conquistadas para quê? Para pagar o luxo de Roma, para fazer estrada, fazer aqueduto. Você vai para a Europa, qualquer lugar que você vai que Roma passou, você vê lá, até hoje, inclusive estradas, não sei o que e tal. E aí eles não tinham mão de obra de Roma, eles pegavam locais. Então tinham judeus que moravam lá, que eram os cobradores de impostos. Pô, o cara era odiado, mas até a última geração. Porque não só ele está cobrando imposto, ninguém gosta de pagar imposto, mas está pagando e cobrando imposto para o cara conquistador que nos trata igual lixo. Então, assim, era a pior coisa que você podia fazer na época, era ser cobrador de imposto. E aí Jesus vem e começa a andar com quem? Com esse povo. Tanto é que Mateus, o que ele era? Mateus era cobrador de imposto. Do Império Romano. Então era um cara assim que as pessoas odiavam. Aí os religiosos, os fariseus, falavam, olha esse cara, esse rabino. Porque Jesus, no começo, era um rabino respeitado. Né? Com pouca idade, o cara discutia desde criança, né? Com 10 anos ele se perde no templo. Maria, José, falam, onde você estava? Eu estou na casa do meu pai, está lá no templo, discutindo com um rabino, assim, num alto nível, com 10 anos de idade. Bom, e aí, o Império Romano sacaneando o cara, vem Cristo, e o Sinédrio fala, olha esse cara, esse rabino. Primeiro, ele fala que é Deus. Já é uma blasfêmia medonha. Segundo, os apóstolos deles que andam, não sei o quê, vão lá, colhem milho no sábado. Sábado não podia fazer nada. Como assim que você está desrespeitando a lei de Moisés? Que sábado é o dia de guardar, não pode fazer nada, certo? Você anda com esse povo, né? Com prostituta, cobrador de imposto, que não sei o quê. Essas pessoas, elas eram, assim, discriminadas no mais, assim, se uma pessoa dessa encostasse, o cara tinha que tomar banho porque estava impuro. Era nesse nível. E Jesus vai lá e de boinha. Jesus abraçava, estava junto. Estava junto, né? Não discriminava. Não discriminava. E aí os religiosos iam lá e, discutiam com... malandro, Cristo, Jesus dava na cara deles com classe. E mais, não é que Jesus argumentava e fazia barraco. Jesus argumentava com base na lei judaica. Entendeu? Então você está falando isso, mas porque o rei Davi fez isso, porque não sei o quê, tarará, blá, blá, blá. Olha aqui, porque Davi um dia estava com fome e entrou no templo sagrado, não sei o quê, sem se purificar, já pegou os pães da oferta e comeu. Isso aí é uma coisa mais bizonha que alguém podia fazer. E ele cita isso. Então, assim, como assim que vocês falam que a gente tem que submeter o sábado?
O sábado tem que sujeitar o homem, não o contrário. E aí ele vai dando os argumentos, é muito bom. E ele, cara, não dá, assim, Jesus era bom, cara, na discussão, bom. Tanto é, de tanto dar na cara desse povo, esse povo ficou doido com ele. Falou, não pode, vamos pro pau com esse cara. Perdia na argumentação, onde que ia ganhar? Ou no tapetão, que tentaram, quando foi crucificado, não, vamos matar esse cara. Porque também é uma coisa de contexto. Na época, se o cara fez muita lambança, mata o cara. E o Deus do Velho Testamento, que teoricamente então, é ruim. É ruim, pois é. Por que a gente tem a imagem dele que é ruim? Porque, o negócio dele não tinha folga, porque mandava raio, mandava não sei o quê, e tem passagens realmente que faz isso. Só, cara, eu recomendo que vocês leiam um livro de reis. Tem 1 Reis e 2 Reis. O que é esse 1 Reis e 2 Reis? É a história do povo hebreu que conta a história dos reis judeus, né? Você lê aquilo. O que é o livro de reis? Eu brinco que é o Game of Thrones da Bíblia. Se você assistiu Game of Thrones, você entende o que eu estou falando. É uma sucessão de lambança, porque o primeiro rei de Israel foi Shaul. E assim, o povo hebreu não tinha rei, né? Por quê? O rei deles era Deus. Eles não tinham reis. Não tinham nenhum rei. Aí o povo falou assim, a gente vai para qualquer cidade por aí, existe um rei. Os nossos vizinhos, todo mundo tem. Por que a gente não tem rei? A gente quer um rei também. Não, aí, quem governava eram os juízes. Tem um livro de juízes também que é legal. Os juízes estavam lá e falavam para o povo, olha, presta atenção, o nosso rei é Deus, a gente precisa de rei. Não, mas a gente quer rei. Não, mas a gente quer rei. A gente quer. Tanto que encheram o saco que um profeta, que é um juiz, foi falar com Deus e falou, o povo quer rei. Então, mas eu sou. Não, mas quer, sabe ficar enchendo o saco? Aí Deus falou, tá bom. Então, vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês. Aí ele foi lá e escolheu Saul, ou Shaul, né? Que era quem? Era um cara que tinha cara de rei, sabe? Um cara bonitão, altão, sabe um cara de rei? Cara, esse cara aí, manda bem. Aí um profeta foi lá, ungiu ele. O que é ungir? Existe sabe, no Oriente Médio, azeite é uma coisa normal, né? Um profeta pegava um azeite específico, um azeite muito puro, não sei o quê, e ungia a testa do cara, que esse profeta tem autoridade de Deus para fazer. E Deus falava com ele, vai lá e unge esse cara para ele virar rei. Certo? Tanto é que até hoje, olha que legal. Quem assistiu a coroação do rei Charles agora? Não dá para falar quem assistiu a coroação da rainha Elizabeth, porque são caras, né? Faz tempo, o cara não lembra. Mas a do rei Charles a gente lembra, até porque é televisionada e tal. Tem uma parte, tudo televisionado, não sei o quê, tem uma parte dentro da abadia de Westminster que é uma parte que ele entra num biombo e não é televisionado. Por quê? É a parte que o sacerdote, né, da igreja anglicana, que o rei é o chefe, porque o Henrique VIII brigou com a igreja porque queria separar da mulher, o Papa falou não, então agora eu vou ter minha igreja. Enfim. O sacerdote vai lá e unge ele como rei. O que eu pego o azeite e faz assim? Isso não pode ser televisionado, quer dizer, não pode a tradição, porque é um momento, assim, muito sagrado, até hoje, isso, certo? Bom, aí foi lá e ungiu o rei Saul. O rei Saul foi lá, começou bem, aí ele começou a dar umas rateadas, né? Era um pastor lá, então começou a fazer umas lambanças, aí uma lambança e outra, e Deus falava com ele e falava, Saul, você tá pisando na bola. Não, tá bom, foi mal aí. Aí chegou uma hora, outra, e chegou uma hora, Deus falou pro profeta, acabou minha paciência com esse cara, não dá mais, entendeu? Vou tirar porque não dá. Aí Deus fala para esse profeta e falou, o negócio é o seguinte, vamos achar outro cara aí, que não sei o que, vai na casa do tal pessoa. Os nomes eu não lembro porque
É muito nome. E ele foi na casa de um cara, um cara lá comum, assim. E o profeta falou assim, ó, eu vim aqui, cadê teus filhos? Porque Deus falou, um filho dele aí, desse cara. Ela falou, tem vários filhos, né? Aí o profeta olhou e falou, não é nenhum desse, não. Foi estranho. Deus falou para falar para escolher um dos seus filhos, mas não é nenhum desses, você não tem mais nenhum filho? Aí ele fala assim, não, tem mais um aí, que não sei o que é um cara que tá cuidando das ovelhas lá, que não sei o que. Ele era até um filho meio, a gente não sabe se era bastardo ou não, mas era um menino que o pai, assim, nem, sabe? Ele era ruivo, era assim, uma coisa que era o Davi. Falou, vai buscar ele lá. Aí o pai mandou os outros filhos buscar ele, voltou, o profeta falou, esse é o cara, esse vai ser rei. E era um cara totalmente desmilinguido, um cara, sabe? Nada, como assim rei? Falou, esse é o rei. E aí então, depois o profeta fala para o rei Saul, falando o seguinte, cara, tem Deus falou que você já está no aviso prévio. E tem um novo aí que vai ser Davi. O rei Saul, então, começou a perseguir Davi. E aí tem, né, o que acontece. E o Davi teve a oportunidade de matar ele, não matou. Falou, não posso matar um cara que Deus escolheu como rei, que não sei o quê. Teve a oportunidade de fazer isso, então na cabana dele estava dormindo, deixou lá um bilhete não, deixou lá uma roupa dele, falando, eu tive a oportunidade de te matar, não te matei, não sei o quê. Bom, aí o Saul morre numa batalha lá, o rei Davi é coroado, né, vira o rei de Judá, e o rei Davi, cara, foi o rei. Você vai em Israel hoje, em Jerusalém, tudo hotel é rei Davi, restaurante Davi, tudo é Davi. Porque ele foi o cara, ganhou tudo, todas as batalhas, cresceu o reino, o Davi foi vitorioso, sem Deus ajudou ele muito, mas ele fez lambança com uma tal de Betseba, que é outra história. Bom, aí ele morreu, quem assumiu? Salomão, que era filho dele. Esse rei Salomão que todo mundo, né, ou sabe, aquela história de cortar a criança no meio para dar para as duas mães, né, ou sabe, também fez lambança. O rei Salomão, que é esse rei sábio, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Cara. Pensa, se ele passasse uma noite com uma mulher por dia, ele levaria mais de 3 anos para não repetir. Então, assim, o cara, né? Aí ele, se envolveu com várias mulheres, e elas eram pagãs, e outras, aí ele, para agradar, mandava fazer altar para elas, assim, no paganismo. Então, assim, o negócio começou a degringolar. Aí, ele morre, o filho dele, Roboão, assume, que só faz lambança, é um menino mimado, assim. Aí teve a divisão do Império de Jerusalém, isso aqui. Aí o Império do Norte cai com invasão de outros povos. E aí você vai lendo a história de reis e você vê o que um rei faz, cai, vem outro, cai, vem outro, cai, vem outro, depois desses, né? Cara, só lambança. Só lambança. E aí você olha e fala assim, eu por muito menos, se eu estivesse no lugar de Deus, e estou longe disso, eu já teria acabado com essa raça há muito tempo. Então Deus é de uma paciência. No livro de Reis você vê. Ele fala, pô, Deus é irracível, Deus não dá foco. Não. Você lê o livro de Reis, você fala assim, cara, Deus é muito paciente. Muito, porque é uma lambança atrás da outra. O rei assume, porque o anterior fez lambança, põe ordem na casa, não sei o quê. Mas assim, passa o tempo, com lambança de novo, aí vem outro, e vem outro. Esse cara, evidentemente, quando a gente lê a Bíblia não foi escrita de uma única vez. Então, entre um livro e outro, às vezes entre uma história e outra, você tem décadas. Então, parece que não é sequência. Você está lendo na sequência, mas não é. Então, quando você lê o livro de Reis, você olha, não, realmente o Deus do Antigo Testamento é muito paciente, muito mais que eu, muito mais. Agora sim, como a gente falou de conhecer da importância de ter uma ideia Sim. do contexto que foi escrito e tal, e você vê hoje, e assim, já é meio comum a pessoa extrair... Isso. A pessoa extrai uma frase da Bíblia.
Sim. A chance dele extrair aquilo e aquilo não ter nada a ver com o que ele entendeu Esse é um muito dos grande. erros. Esse é um Não dos é? erros. Porque, assim, muitas pessoas extraem trechos da Bíblia, não para exemplificar a Bíblia, mas para reforçar um ponto que ele já tem. Ah, então, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, deixa eu te mostrar isso aqui. Para reforçar um argumento dele. Cara, você não pode fazer isso. Quer dizer, assim, você faz se você quiser, não tem nada a ver com isso. Você não deveria Né? fazer, Não deveria, porque a Bíblia não é para isso. Ou ainda, muita gente vê a Bíblia como um amuleto. Eu vou sair de casa, vou ler um salmo. Mas você pode fazer isso, pode, mas não é para isso que serve. Por quê? De novo, o desejo de controle, né? O ser humano, eu falo isso em vários vídeos. Né? Muita gente, a relação que muitas pessoas têm com Deus, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque é muito comum, é colocar Deus dentro de uma caixinha. Que é o seguinte: segunda a sexta, hora comercial, Deus, fica na caixinha aqui que eu tô tocando a minha vida. Fazendo reunião, trabalhando, que não sei o quê, tô aqui no podcast, não sei o quê, parará. Quando chega no domingo, dia de ir à missa, ele vai lá, abre a caixinha, fala, Deus, vamos comigo lá pra missa, não sei o quê. Aí ele vai lá na missa, não sei o quê, parará, toma hóstia, né, católico. Aí ele volta pra casa e fala, Deus, valeu. Volta pra caixinha, fecha, e eu vou tocar a minha vida. Ou seja, isso é uma fantasia infantil, achar, primeiro, que Deus cabe numa caixinha. Né? Tem um vídeo que eu fiz no canal que chama Muito Prazer, Deus. Eu apresento Deus para as pessoas. Cara, Deus, assim, qual Deus que caberia numa caixinha? Se tiver um Deus que caiba numa caixinha, eu não quero esse Deus. Porque ele não é Deus. Porque qual tamanho seria a caixinha dele? Ah, seria do tamanho do Tatuapé? Não, porque ele é maior. Seria do tamanho do Brasil? Não, porque é do tamanho do mundo? Não, porque é o universo. Então, seria do tamanho do universo para ele caber? Não, Deus é maior. Então, assim, não tem caixinha que caiba ele. Certo? Então, as pessoas querem controlar Deus. Tem hora... Ó, se Deus fica na caixinha de boa, que aqui eu tô cuidando da minha vida. A hora que eu precisar, eu te chamo. Aí Deus vai dar risada, né? Fala assim, cara, como assim? Não tem caixinha. Então eu brinco, né, que eu falo para as pessoas, você tem uma caixinha de guarda-Deus? Tem. Quebre ela agora. Porque, primeiro, quando você tenta colocar Deus numa caixinha, quem está na caixinha é você, não é Deus. Você está se isolando dele. Você está dentro da caixa. Quebra a caixa. Porque ele está com você no teu dia a dia. Aliás, convide-o. A gente lembra de Deus quando tem uma coisa muito importante para fazer, numa reunião importante. Isso quem acredita, né? Tem uma coisa muito séria, reza, espero que dê tudo certo, que não sei o quê. Lembra de Deus. Na verdade, o que Deus então, quer? quando tem um problema grande. Problema grande. O que é natural, eu entendo isso, não estou discriminando isso, não estou falando que é errado, não. O que Deus quer? Fala, cara, no teu dia a dia. Os profetas falaram uma coisa muito legal, que isso foi uma coisa também que me impactou, que é o seguinte: as pessoas tendem a separar o mundo em dois grupos, né? O momento profano e o momento sagrado. Momento profano, segunda a sexta, hora comercial, tá? Momento sagrado, dia de ir à missa. Os profetas falam, não existe momento profano e momento sagrado. Só existe momento sagrado. Não tem profano. Então, e assim, a gente olha e fala, como assim? Não, estou lá trabalhando dia a dia, não sei o quê, é profano. Não. É sagrado porque Deus está com você. Então, convide-o a estar no teu dia a dia por, assim, coisas do dia a dia. Cara, ele já está com você. Não é que você... Entendeu? Ele já está. Fala, pô, Deus, estamos juntos aí. Converse com Deus como você conversa com um amigo. Ou seja, deixa Deus participar da tua vida, porque ele já está participando. Você que fecha a porta. Porque você tem a fantasia de querer controlar Deus. Deixa eu só passar aqui uns nomes que entraram, que eu acabei não falando. A Vera Augusto, deu uma boa noite, já faz tempo. Vera, obrigado. A Jaque, boa noite. Obrigado, Jaque. A Mary Pontes, boa noite. Mary, seja bem-vinda. A Rosa Buchabe, boa noite. Um pouco atrasada, mas estou aqui. A Maria Fernanda, a minha fé se fortaleceu ainda mais. Que bom. Após eu ter lido o Novo Testamento, mas confesso que o Velho Testamento me deixa muito confusa. Adorando essa conversa. A Maria Fernanda é minha mulher.
Ah, legal. Eu vou falar do Velho Testamento. Posso agora? Pode, claro. É assim, eu acredito que dificilmente uma pessoa que é cristã, pode ser de qualquer divisa, católica, pode ser evangélica, não importa. Eu acho que dificilmente uma pessoa entenderá bem o Novo Testamento se não conhecer o Antigo Testamento. Dificilmente. Por quê? Porque tem muita coisa que o próprio Jesus fala, que ele traz, assim, muita coisa do Antigo Testamento. Muita coisa. Ele traz E pontua que o profeta e você diz. vê que o profeta diz, por exemplo, o profeta Daniel, que foi um profeta que foi levado escravo para a Babilônia, né? Ele era, assim, o Nabucodonosor, que é um cara que a gente já ouviu falar, era o rei da Babilônia. Babilônia era um império, cara. Pensa numa coisa, assim, num país, era um império, não era nenhum país, era muito poderoso. Como os hebreus faziam lambança, e Deus falando, cara, você se aprova, não, pois eu vou mandar o império destruir vocês. Ele manda lá o Nabucodonosor, chega e acaba com Jerusalém, com o templo, com tudo. E Nabucodonosor, que não era tonto nem nada, o que ele faz? Ele manda matar a maioria, e pega uns caras bons, e fala assim, esses caras traz aqui para mim. Um deles era Daniel, que era um cara muito bom. Depois ele trabalhou lá no Império, é um cara que, teve uns sonhos lá e avisou. Tem muito sonho, né? Que José do Egito é outro que sonhava muito. Ele ajudou o faraó na faca, que é uma história muito legal, José do Egito, se der tempo eu conto. Então o Daniel, ele viveu 700 anos antes de Cristo. 700 anos. Você lê o livro do Daniel? Eu vou ver se eu acho aqui, tá? Enquanto eu falo, você vê ele falando, ele previu a chegada de Jesus 700 anos antes, acertou o dia, no domingo de Ramos, quando ele entra em Jerusalém montado num burrinho, que as pessoas ficam com ramos, assim, por isso que chama domingo de Ramos. Quer ver? Eu tenho ele aqui, vou pegar aqui Daniel. Tá no livro de, aqui, 1, 2, 3, 1. Livro dos profetas. Enquanto a gente vai aqui, 1, 2, 3, 1. Eu separei, né? Eu tenho aqui essa minha Bíblia toda zoada, toda arriscada, toda não sei o quê, porque eu consulto muito. Então, 1, 2, 3, 1. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1, 2. Quer ver, ó? Mas pode ir falando, Paulinho, que eu vou buscando aqui. Mas olha, não tenha medo do Antigo Testamento, porque eu acho o Antigo Testamento muito, muito legal, porque ele dá contexto. Tanto é que a nossa cultura é chamada do quê? Judaico-cristã. Então, assim, não dá para ignorar o Antigo Testamento. Não dá. Então, você começa a ver Jesus. Aqui, ó. Daniel, capítulo 8. Isso ele escreveu 700 anos antes de Cristo. Página aqui. Final... Não, no capítulo 7, versículo 13. Então, ele fala assim, então vi alguém, um filho de homem, chegando no meio de nuvens. Ele se aproxima do ancião e foi apresentado a ele. Ele recebeu poder para governar toda a glória da realeza. Todas as raças, cores e crenças lhe serviam e adoravam. Seu reinado será para sempre, não terá fim. Seu governo real nunca será destruído. E ele, né? Ele conta a história, não sei o quê. Ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus. E mais para frente tem ele que ele fala que se faz as contas, alguém fez as contas, não eu, vai chegar lá no domingo de Ramos. É impressionante. Então, tem muita coisa que a gente sabe que vem no Antigo Testamento. Então, é legal conhecer o Antigo Testamento, de verdade. Pelos ensinamentos, você pega as parábolas que Jesus usa, você vê, tem muita coisa no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é muito legal. Como eu falei, tem livro que eu gosto mais, tem livro que eu gosto menos. Então, de novo, Gênesis e Êxodo, legal. Aí Levítico, Números e Deuteronômio são coisas mais... Assim, Levítico e Números, principalmente. Deuteronômio, que é o último do Pentateuco, é Moisés falando com o povo antes deles entrarem na Terra Prometida, Canaã, e ele não entrou, porque Deus falou, você me desobedeceu, você não vai entrar. Ficam 40 anos no deserto. E ele não entra. Quem entra é o irmão dele, Arão. E ele faz um discurso de despedida. Esse é o livro
Deuteronômio, falando para, como é que vocês vão viver a partir de agora? Aí ele deixa todo mundo e Deus levou ele. Ninguém sabe onde ele morreu, Moisés, porque Deus não quis. Você vai virar um local de adoração e eu não quero. Então Deus levou o corpo dele, não vai. Então, é também um livro legal. Levítico e Números são livros mais, assim, regrinhas, sabe? Eu não estou menosprezando, não é isso. Não, eu estou falando, pro meu gosto, é um livro mais denso. Mas, cara, tem história de Jó, tem assim... Mas o caminho para quem está iniciando seria mais o Novo Testamento, começar pelo Novo Testamento. Então, depende do objetivo. Você, sou católico, eu quero ler os evangelhos. Então, você Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 contam a mesma história. De uma forma diferente. De uma forma diferente. E aí você vê o detalhe de que cada um traz. Aí o que é legal, você lê os evangelhos, depois você vai pesquisar com ou livros específicos ou pessoas que estudam, e você vê a diferença, e o cara explicando a diferença entre um e outro, porque a gente leigo não percebe. E aí você vê o cara explicando a diferença de um, de outro. Porque assim, quando você fala de Bíblia, tem gente que dedica a vida inteira, 40, 50 anos estudando, por exemplo, Paulo. Ou rabinos que passam 40 anos estudando Levítico. O cara entende, assim, o cara passa a vida estudando aquele livro. Então, assim, tem livros que tratam de Paulo, eu estudo muito Paulo, porque, cara, Paulo é um personagem que você pode levar para a tua vida, que você fala, cara, esse cara né? Então você precisa de apoio, muitas vezes. Não, sobretudo, você está lendo lá a Bíblia, aí vê um negócio legal, você fala, pô, isso aqui é legal, deixa eu aprofundar. Vá atrás, vê, pesquisa, nem é tudo que dá para que você vai fazer isso, porque é muita coisa. E a Bíblia é uma coisa que não é um livro que você quer ver só. Por exemplo, o Antigo Testamento. Quer ver? Vou começar aqui. Primeiro livro, Gênesis. Começa assim. No princípio não tinha nada. Já tem uma discussão sobre, não, mas é no princípio ou em princípio? Aí os caras já começam a discutir na primeira palavra. No princípio ou em princípio. Não faz diferença. Não faz. Não. Aí você tem os caras que ficam assim, fazendo tratados de anos para discutir isso. Você imagina, se na primeira palavra já tem essa discussão, imagina no resto. São quase 2.000 páginas. Entendeu? Então, a riqueza de estudar a Bíblia não é só ler. Eu li a Bíblia inteira. Não tem um versículo de um capítulo que eu não tenha lido. Eu li inteira. Quanto tempo eu demorei? 5 anos. Por quê? Eu não faço só isso da vida, né? Então, eu acordo de manhã, vou correr, volto, tomo café, tomo um banho. Antes de começar a trabalhar, eu leio a Bíblia. Pode ser um capítulo, pode ser um texto curto, ou às vezes dá mais tempo, às vezes não. Às vezes não dá, que eu estou viajando. Mas durante 5 anos eu fui lendo e anotando e não sei o que, tá, você consegue. Então eu li a Bíblia inteira. Se você então diz, eu não conheço ninguém que tenha lido a Bíblia inteira que não seja um religioso, pois agora você conhece. Eu li inteira, não tem nada. E não é porque eu li agora que eu continuo lendo. Porque, putz, agora eu preciso preparar um vídeo para o próximo vídeo do canal. O que eu vou... estou precisando disso. Por exemplo, o vídeo de amanhã é um vídeo que eu trato, aliás, vou postar hoje, da história entre Israel e Irã. Israel e Irã, eles eram brothers. Eles eram amigos no começo. Depois a Babilônia caiu, né? Aí quem conquistou a Babilônia foi Ciro. O rei da onde? Ciro, rei da onde? Da Pérsia. Como é que era o Irã, conhecido antes de chamar Irã? Pérsia. Ciro liberou os judeus, falou, pode voltar para a tua terra, pode reconstruir o templo, deu maior força. Aí depois saiu Ciro, veio Dario, que também falou, pô, tamo junto. Então eles eram brothers. Cara, de onde vem então? Por que virou desse tanto? Aí eu vou contar no vídeo de amanhã, entendeu? Legal. Bom, então assim, como a gente está entrando agora numa reta final de fechar o programa... É muita coisa. Cara, muita coisa. Daria mais uns 5 podcasts desse aí, tranquilo. Não, mas vai ter outros convites, pô. Pode ver, sem dúvida nenhuma, vai ser muito legal. Então assim, para a gente entrar
fechar como a gente começou, vamos fechar o assunto Bíblia. Então, reforçando para vocês, Palavra SA. Palavra S.A., YouTube. No YouTube. Toda quarta, 8 da noite. Muito legal. Pega ali um programa, escolhe um ali que tem um tema bacana, e vocês vão pegando gosto, porque é muito legal, e até foi um dos motivos, fora os outros que eu já falei no começo, que eu convidei o Fabinho, porque é uma forma bem... não sei se a palavra é ilustrativa, mas ela é simples de entender, o que para a gente é muitas vezes muito complexo, né? Palavra SA. Fabinho, antes do programa aqui, né? Por conta da divulgação, a gente tem alguns amigos em comum, e aí foi saindo algumas coisas. Teve o Asdrubal, por exemplo, com um amigo nosso, o Dudu, que ele falou, abraço, se tiver, Dudu, se você estiver ouvindo aí, cara, quero deixar um abraço para você, você é um cara muito querido, viu? Saiba disso. O Dudu, ele falou assim ontem, até ele brincou aqui, assim, fala pro Fabinho, que eu gosto muito dele, fala pro Fabinho, fala o que você quiser, porque ele é gente boa pra caramba. Dudu, você é um querido, cara, você é um querido. E o Dudu me lembrou uma história que eu cheguei, inclusive, a publicar na minha revista há um tempo, que é o teu pai. Meu pai, sim. Né? Que é sobre o teu pai. Sim. Que jogava futebol no Juventus. Sim. E tem uma passagem histórica que foi teu pai que marcou o Pelé, não é isso? Foi. Conta O Pelé, isso é em 58. O Pelé, meu pai jogou em vários times, um deles era o Juventus aqui da Moca. E teve naquele dia na Javari que ele fez o gol mais bonito dele, que ele não sei o quê. E aí você perguntava pro Pelé, aquele gol, ele falava, eu nem lembro daquele gol, cara. O Pelé falava, mas todo mundo, né? Em entrevista fala, lógico, né? E foi daquele, deu 3 chapéus no zagueiro, deu um chapéu também no Mão de Onça, que era o goleiro, e fez o gol. Então, naquele dia, o Juventus era um time encardido, tanto é que é moleque travesso. Por quê? Porque fazia travessuras com um time grande. Meu pai falava que o Corinthians não ganhava do Juventus de jeito nenhum. Não, eu quando era moleque, por ser corintiano, eu lembro que a gente jogava já na minha... Peguei esse rabicho. Não, jogava com o Juventus, meu. Um time encardido. Então, um jogo na Javari, Santos e Juventus. Na Javari, Santos e Juventus, imagina. Aquilo tinha gente saindo pelo ladrão, aquilo lotado. E, e meu pai marcando, meu pai era lateral esquerdo, né? E não é que ele marcava o Pelé, ele era da defesa, tá certo? E, e aquele jogo embaçado que não sei o quê. Aí o Pelé vem com a bola, meu pai dá um carrinho nele, porque meu pai também, pelo que eu leio nas matérias de jornal que é na casa da minha mãe até hoje, meu pai era carniceiro também, o cara era um touro na defesa. O Pelé pulou, meu pai passou por baixo, ele jogou a chuteira na canela do meu pai, rasgou o meião, rasgou a caneleira, que ele usou naquele jogo, ele não usava, mas aquele dia resolveu pôr, e a perna, né? E ficou uma cicatriz enorme, meu pai saiu de ambulância, foi operado, ele tinha 3 cicatrizes assim na canela e no joelho, ele chamava a cicatriz de Edson Arantes do Nascimento. Então, cara, a torcida do Juventus queria matar o Pelé, né, aquela coisa toda, e aí passa um tempo, não sei o que, ele faz aquele gol, né, e conto que depois que o Pelé fez aquele gol, a torcida parou e bateu palma em pé para ele, porque foi um gol, assim, impressionante. Tanto é que no filme do Pelé tem, né, recriado em computação digital, porque não está filmado aquilo lá, né. Mas ele tem várias histórias. Ele conta um dia que foi jogar na Vila Belmiro, estava garoando Santos e Juventus, lá na Vila Belmiro. Aquele jogo encardido, não sei o quê, o tal do Buzoni, que era amigo do meu pai, que eu conheço, que é vivo até hoje, fez 1-0 no Santos. Aí, comemorando o gol, entre eles, né? Eu falei, cara, o que você fez? Não vai mexer com os caras. Tava ótimo 0-0. Perderam de 10-1. Assim, o Santos naquela época, é impossível ganhar dele. Né? 10-1 lá. Brincadeira. Cada história. Né? Legal, Fabinho, muito obrigado do papo. Foi muito, muito legal mesmo. Foi muito legal te rever. Foi muito legal o assunto. Acho que a gente cumpriu bem o papel e acho que fica aí com uma dica mesmo para as pessoas seguirem o teu canal, né?
eu quero te parabenizar pelo canal, pela tua trajetória, pelo teu trabalho, né? A gente se conhece há muitos anos e você é um cara que está até hoje aí, né, na frente dos negócios, continua com a tua empresa trabalhando aí no mercado, e legal que você consegue separar e ter a administração do tempo possível para ler a Bíblia todo dia, para ter tempo para vir para o podcast e outras coisas. A gente, conforme o tempo vai passando, a gente começa a fazer escolhas na vida, né? Escolhas do que fazer, do que trabalhar, com quem está. Então, desde 2012, quando eu saí do banco, eu tomei uma decisão na vida, que eu só iria me relacionar com quem eu gostasse, certo? Então, PC, o fato de eu estar aqui é porque eu admiro você, eu gosto de você, de verdade, senão eu não viria. Se fosse alguém... Não, por quê? Porque eu não tenho mais tempo para isso, entendeu? Então, a leitura da Bíblia, outro mito que fala, não, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Não, tem sim, cara. Eu faço um monte de coisa, ainda dou aula, não sei o quê, então, e leio a Bíblia, dá. Então, assim, ler a Bíblia não é uma coisa pesarosa, não é um dever, é legal. Quando eu começo a ler, eu esqueço da vida, eu entro na história, é impressionante. Quando acaba, eu volto. Então é muito legal e tem muito mais história, muito mais personagem, experiências pessoais que eu passei lendo a Bíblia que, puxa, se você me der o prazer de voltar aqui para falar dessas coisas, eu volto com prazer. Por quê? Porque falar sobre os textos sagrados, falar sobre Deus, falar sobre Cristo, para mim, é um motivo de enorme prazer e orgulho, porque eu sei que eu não estou aqui, não sou eu sou só um mensageiro da palavra. Então tá aqui, falando disso, né? Falando para o teu público e poder ter um alcance maior, puxa vida, é um privilégio. Então agradeço muito, espero outro convite para a gente falar de mais personagens, porque tem história maravilhosa para contar. No teu dia a dia, uma pergunta que eu deixei de fazer, vamos dizer assim, e que agora me ocorreu, né? Como você hoje não, já há muito tempo, tem a Bíblia como uma coisa natural que você bebe dessa água diariamente. Sim. No teu dia a dia, no teu trabalho, nas tuas viagens, tuas palestras e tudo, você sente algum tipo de conexão? Você chega a sentir coisas assim que acontecem que... Eu, por exemplo, estou falando isso porque eu, nas minhas orações, eu sempre peço para ser guiado, né? Peço para o Espírito Santo, falo assim, esteja à frente das minhas decisões. Perfeitamente. E essas decisões, elas são, eu imagino que o Espírito Santo está por trás e é subliminar isso, né? Mas você, por conta de estar assim, bebendo dessa água todos os dias, você algumas vezes sente assim, quando você está trabalhando, quando você tem que tomar uma decisão, às vezes uma decisão difícil, uma coisa que a gente pode chamar de intuição, você sente essa intuição vir disso, do que você bebe da palavra? Algumas vezes, mas eu não acho que é por conta da leitura da Bíblia. Nunca tive... Poderia falar, né? Eu tive uma epifania não, nunca tive nada, ainda não tive o privilégio, né? De ter aqui uma experiência, que você fala, sei lá, extrasensorial. Eu já tive sonhos, sim, é verdade. Essa coisa da intuição, eu sempre tive um pouco, né? Mas uma das coisas que eu aprendi, quando estudando a Bíblia, como você falou, é deixar mais as coisas nas mãos de Deus, né? Quando, né, na oração que Cristo nos ensinou, Pai Nosso, que ele fala, seja feita a vossa vontade, é isso mesmo, cara. Então você vai, putz, eu queria que acontecesse isso. Se não aconteceu, cara, porque assim, não era para você. A gente sempre, como pessoas, né, e eu me incluo nisso, quando a gente ora para que Deus desça até aqui e venha resolver uma parada sua. A busca, a oração, o objetivo dela não é esse. Tem um vídeo que eu falo da oração. Não é fazer Deus descer para o teu mundo, é você subir para o Espírito, é chegar mais perto dele. Esse é o objetivo da oração, né? Deus não está aqui para tutelar a gente tem livre-arbítrio, para quem acredita em livre-arbítrio,
Mas quando você ora, é para a gente deixar, assim, ser menos matéria e mais espírito. Então a oração nos conecta mais com ele, ou seja, a oração tem o poder de nos levar mais perto dele, não ele descer para a gente, entende? Esse é o negócio da oração, que é muito legal, né? Você começa a perceber as coisas de um jeito diferente, né? Você começa a deixar Deus participar da tua vida, é isso. Quebra a caixinha e Deus está aí. Por exemplo, Deus está aqui com a gente. Deus está aqui com as pessoas que estão assistindo, né? A gente que não sabe, a gente que tende a achar que Deus só aparece domingo no dia da missa. E não é verdade, Deus está aqui. Então, já que ele está aqui, pô, conversa com ele. É isso aí. Não é? Fabinho, muito obrigado. Eu que agradeço. Você quer deixar alguma palavra final, alguma coisa que eu deixei de perguntar? Enfim, fica à vontade para a gente fechar o programa. Tem muita coisa, mas como a gente já está no tempo, eu só queria agradecer vocês, convidar mais uma vez a assistir o canal Palavra S.A., agradecer todo o pessoal aqui da equipe técnica, você, PC, né, desse gentil convite. Eu espero poder ter trazido nesse curto espaço de tempo, muito curto, porque para quem assiste a questão temporal é diferente, para quem está aqui, porque a gente, assim, eu nem comecei, tem tanta coisa para falar, dá uma ansiedade, por isso que eu já me convidei na cara dura, porque eu tenho intimidade com você, porque tem muito mais coisa para falar, e eu espero que vocês sejam, assim, iluminados, eu estimulo muito mesmo não ao canal agora, a palavra, textos bíblicos, a mensagem, e você não precisa nem comprar, você vai na internet, no Google, Bíblia, a mensagem, você tem ela lá inteira, entendeu? Não precisa nem comprar, tá certo? Então eu espero que Deus abençoe vocês, as suas famílias, né, o seu dia a dia, e espero poder ter a oportunidade e o privilégio de estar aqui falando de algo que tem sido muito importante para mim e para minha família, que são os textos sagrados, e falar da obra de Deus. Muito obrigado, viu? De verdade. Fabinho, mais uma vez, brigadão. Muito bom. Muito legal te reencontrar. Legal. Gente, até a semana que vem, ficamos muito felizes aqui desse bate-papo, e a semana que vem nós estamos aqui de novo com o Tatu Conecta. Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus e um grande abraço.